aqui, né, que é a invenção da América Latina, que começa em 1492, é verdade, porque na América Latina mesmo começa por aí, que é quando chegam os conquistadores. Mas, obviamente, que aqui já existiam dezenas de pessoas, de comunidades e até de estados, poderíamos dizer assim, né, impérios ou civilizações, enfim. Depois nós vamos ver como é que a gente chama aí. E era um lugar que tinha nome, né? Quer dizer, a América Latina também é um nome dado pelo opressor, né? Que é um nome que hoje, por exemplo, o movimento indígena atual, que se rearticulou de forma muito importante a partir dos anos 90 do século passado, esse movimento indígena advoga esse nome para essa terra, né? A Bia Yala, que é na língua puna, significa a terra da maturidade, a terra do esplendor, que era como eles chamavam o seu lugar naqueles dias, em 1492. Então, por que falar de índio, né? Por que falar de comunidades pré-invasão num curso de economia? Né? O que os índios têm a nos dizer, o que os índios têm a nos oferecer do ponto de vista econômico? Né? Não sei, o que se passa alguma coisa pela cabeça de vocês? Alguém tem alguma ideia? O que a cultura indígena pode oferecer para vocês? Nada, né? Ninguém? Se eu puder especular alguma coisa, o professor meu diz que quando um novo regime governamental se instala, ele sempre traz um pouco da organização social que vinha antes. Então, não sei se tem alguma coisa a ver com... Infelizmente não. Os casos. Mas enfim, então vou começar mostrando para vocês essa Bia Yala, né? Que é isso aí, né? Na verdade a gente tá com esse troço aí muito ruim, mas enfim. Para vocês entenderem que quando chegaram aqui os espanhóis foram os primeiros a chegar, há controvérsias, disse que os vikings andaram por aqui há mais tempo, e também há uma teoria de que os povos daqui eles navegavam até a Polinésia e vinha gente da Polinésia para cá, havia um caminho por aqui. Então, quer dizer, os espanhóis não foram os primeiros a chegar, na verdade, nessas terras, mas os espanhóis foram os primeiros a chegar com o intuito de saquear e, enfim, né, os outros que vieram aqui vieram de boa para visitar, para ver como é que era e tal. Quando os espanhóis chegaram aqui na América Central, né, na região de Dominica, da República Dominicana. E quando eles chegaram aí, em 1492, Cristóvão Colombo, basicamente, eles chegaram numa linda tarde de outubro, e já na praia os índios que estavam olhando, que é aquilo, uma coisa gigante, as caravelas e tal, eram os caraíbas, os arauacas, que eram grupos que viviam ali naquela região. E eles foram muito receptivos quando viram aquelas pessoas chegando, que legal e tal, um pessoal estranho, mas vamos ver qual é. Eles tinham aquela mentalidade que não era uma mentalidade de uma coisa tão diferente, até porque eles tinham lendas que falavam de deuses que viriam e tal. Então para eles era pareceu uma coisa legal. Só que logo em seguida que os espanhóis chegaram ali, eles já começaram a perceber que aquele pessoal que vinha ali não era Deus, que não era gente legal, que eles queriam coisas que eles não tinham. Por exemplo, eles mostraram ouro, mas eles não faziam uso do ouro como na Europa se fazia. Na Europa o ouro era uma coisa importante. Aqui eles usavam para fazer seus esquemas de ritual, ou colares, ou vestimentas e tal. Eles usavam como uma coisa normal, valor de uso, né? Não tinha um valor como tinha na Europa. E o primeiro a ver isso foi um cara chamado Hatuey, que era um cacique caraíba. Isso poucos meses depois da entrada desses caras ali, do Colombo e sua trupe. E esse cacique Hatuey, ele rema numa canoinha bem chinfrinha até Cuba para avisar os irmãos deles, caraíbas, arauacas, toda aquela turma que vivia naquela região ali, que estavam chegando pessoas estranhas, que essas pessoas matavam, que essas pessoas queriam ouro, etc. E é considerado aí o nosso primeiro grande herói, né? Hatuey. Hoje a gente começa a recuperar aí essas figuras aí que praticamente ninguém conhece, né? Quem aqui já ouviu falar de Hatuey, né? É um grande cacique caraíba, e ele inclusive começou a articular uma grande liga para fazer o embate aos espanhóis, mas ele foi capturado, foi morto e, enfim, foi decapitado, foi esquartejado, aquelas coisas bárbaras que os espanhóis faziam naquela época, né? Então, para vocês terem uma noção rápida do como é que era aqui, né? Então viviam 6 milhões de pessoas naquela região ali,
eram os grupos Taínos, Arawakes, que viviam naquela região das Antilhas e tal, os Siboney, também, que é muito importante, ainda vivem hoje no Haiti e em Cuba, e os Caraíbas, que eram guerreiros valentes, do qual Hathaway era desse grupo aí. Inclusive os Caraíbas também fizeram parte muito ali naquela região da Venezuela, e a gente teve também uma parte dos Caraíbas vivendo na parte norte do Brasil. Era uma etnia muito forte, muito poderosa. Hoje ainda os Arawakes também ainda sobrevivem naquela região ali, né? Bom, quando a gente estuda história, quando fala de índio, o que a gente conhece? Maias, astecas e incas, né? Como se toda essa gente aí que eu já falei para vocês aqui não existisse. E a gente estuda na história também muito rapidamente a história dos astecas. A gente sabe que tinha algumas coisas legais, que os astecas eram muito malvados, matavam as pessoas, arrancavam o coração das pessoas. Os maias tinham aquelas pirâmides muito bonitas, os incas também tinham uma civilização interessante, mas fica tudo muito superficial, a gente não conhece verdadeiramente. Se diz que eles não tinham escrita, que eram povos que não se comunicavam, etc. Com o andar da carruagem, a gente vê que os maias tinham uma escrita fabulosa, que era a escrita tão fabulosa quanto a egípcia, né? Que a egípcia é uma escrita que é de desenho, né? Feita com desenhos, os maias também. Os incas também faziam, a escrita deles era muito voltada à questão de ser desenho, e os incas tinham um negócio chamado quipu, que era também uma forma que eles se comunicavam, que era uma espécie de escrita também, onde eles registravam ali as suas histórias antigas, registravam os números de quanto que tinha de farinha, de trigo nos armazéns, tudo eram coisinhas de um pauzinho assim com várias fitinhas penduradas, e aquelas fitinhas eles amarravam nós, e aqueles nós significavam coisas, palavras, signos, né? Então era uma determinada forma de escrita que hoje a gente também começa a recuperar. Para vocês terem uma ideia, uma coisa que a gente estuda muito na história é o mundo egípcio, né? O mundo egípcio, coisa mais linda, e o Egito, as pirâmides, tá. Na época em que os egípcios estavam vivendo seu esplendor, aqui na nossa América também vivia um povo que era muito esplendoroso, que era o povo de Tiahuanaco, que é na Bolívia. Uma grande civilização que existiu lá e que hoje a gente ainda tem alguns vestígios dela, fica próximo a La Paz. Mas também se sabe que ali haviam grandes cidades, né? Muitos edifícios gigantescos, tão esplendorosos quanto do Egito, da Pérsia, né? Desses lugares onde a gente estuda na escola com umas grandes e belíssimas civilizações. E aqui a gente nunca deu esse status, né, ao nosso pessoal. Esse foi também um grande reinado que teve aqui na América Latina, chamado povo Chavin, e são povos que começaram a formar o que mais tarde veio a ser o Império Inca. Então assim, o mundo Inca ele não nasce do nada, né? Ele nasce de toda uma elaboração de vários povos que vão se juntando, vão se criando, e vão criando, de certa maneira, estados, que a gente chama de estado porque é uma palavra que vocês identificam, mas que para os indígenas tem uma outra conotação que depois a gente vai ver. Isso aqui então é o povo Chavin, que olha, para vocês verem ali no mapa, quer dizer que vocês não veem, porque esse mapa está muito escuro, mas tem uma certa manchinha vermelha ali, que toma parte ali do Peru, do Equador, então é um tempo bem grande. Então, olha só, desde 2000 anos antes de Cristo já existia isso aqui, era um estado forte, as pessoas tinham construções, tinham aquedutos, conheciam astronomia. Hoje se encontra algumas relíquias desse tempo do Chavin, se encontra tipo tumbas de ouro feitas de maneira onde o artesanato, né, como por exemplo as tumbas dos faraós egípcios, que são belíssimas e que também tem as tumbas de Chavin, que são maravilhosas. Então, mesmo, né, nas mesmas épocas, grandes civilizações aqui, grandes civilizações ali, e paradoxalmente a Europa vivendo, né, num mundo que era praticamente um mundo selvagem, né? E depois ela vem a nos dominar. Eu não vou entrar muito nisso, porque isso aqui é um curso largo que eu tenho sobre povos originários, só vou passar para vocês conhecerem, porque certamente talvez vocês nunca tenham ouvido falar desses camaradas. O Estado Mochica, ou esse grupo Mochica, também foi um grupo muito forte, veio depois do Chavin, que também faz parte da conformação do povo Inca, também ali no Peru. Então também faziam
tinha muito conhecimento de hidráulica e tal, porque vocês vão ver depois, os incas vão levar isso a quase perfeição. Alguém aqui já viajou para o Peru, para a Bolívia, por aí, tirando os nossos? Acabei de voltar. Então, vocês sabem que lá, por exemplo, se vocês andam no campo, vocês veem um tipo de agricultura, que tem a ver com a nossa economia, um tipo de agricultura que é feita em degraus. Já viram isso em fotos? Então, isso aí é uma ideia que veio lá do tempo do Xavier ainda, e que foi aprofundada na sua magnificência, vamos dizer assim, na época inca. É uma técnica de fazer brotar coisas da montanha. Então eles fazem degraus, onde eles conseguem, nas montanhas mais encarpadas, fazer nascer coisas, comida, quinoa, principalmente, que é uma comida muito importante para eles lá. Então aqui eu estou falando dos quipus e tal, que eu já falei para vocês. Um outro elemento dessas culturas originárias, e aí a gente pode falar tanto das culturas andinas, quanto as culturas do litoral, quanto as culturas do norte, que agora não está o mapa ali, mas enfim, nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos, Canadá e Alasca. Essas culturas todas, elas tinham um elemento muito forte, que era a questão da comunidade, né? Como é que se organizavam essas sociedades? Elas não tinham ideia, não conheciam, cognitivamente não sabiam, e talvez grande parte dessas populações que hoje ainda sobrevivem ainda não sabem, não conseguem entender cognitivamente o que seja propriedade privada. Porque a lógica dessas comunidades é a lógica da comunidade. Como eu falei, os povos Mochica, o Bochica, Chavin, depois os Colas, essa gente toda vai se transformando, vai se juntando, vai criando aquilo que veio a ser chamado como um império, que é o chamado Império Inca. Que na verdade eles não chamam de império, eles chamam o Tahuantinsuyo. Já ouviram falar? Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo é o grande estado dos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Então esse é o que na cultura branca a gente chama de Império Inca, que aqui nesse mapa vocês também não vão poder ver, mas aqui a gente vê que esse grande aglomerado que vai desde o Chile, passa pela Argentina e vai subindo até o Equador, era o chamado Grande Tahuantinsuyo, que era separado em 4 suyos, cada suyo tinha um líder, um Inca, né, enfim, que era o que comandava aí a situação. Agora nós vamos ver como é que eles se organizavam politicamente. Esses grupos, eu estou falando mais dos Incas, porque os Incas é o que a gente tem mais informação, mas depois a gente vai ver também que outros grupos, como eu falei, tanto grupos indígenas norte-americanos hoje, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, do Alasca, mais ou menos os mesmos pressupostos da organização social, né? No grupo Inca e também nos Aztecas e nos Maias, cada um com um nome diferente. No grupo Inca, o Ailu era a unidade política mais importante. O Ailu era o lugar onde eles organizavam a vida. O Ailu era, como a gente poderia dizer hoje, as nossas cidades, ou as vilas, né, na época. Então o Ailu era o mundo deles. Dentro do Ailu, eles se organizavam por laços parentescos, num primeiro momento, depois, como foram crescendo, já eram laços parentescos de amizade ou de que se relacionavam melhor, se juntavam. No Ailu não precisava ser necessariamente parente. Mas naquela época, para vocês terem uma ideia, o Ailu era tão importante que uma pessoa que tinha muitos parentes era considerado rico. Então, assim, em vez de ter muito ouro, a riqueza era o parente. Por quê? Porque toda a organização do trabalho se dava em cima das pessoas, né? Que depois agora aqui nós vamos ver como é que se organizava esse trabalho. No México, por exemplo, o Ailu, o mesmo tipo de organização é chamado de Calpulli, que também é a mesma coisa, são terras comunais, né? Nos Ailus a terra não era de ninguém, era de todos. Obviamente a terra era do grande sol, Inti, o Deus, né? E quem comandava essa terra era o Inca, que era o imperador, o chefe maior, etc. Mas todo o uso dessa terra era
de uso comum. Ninguém tinha a sua própria horta, o seu próprio, né? Todo mundo produzia para todos. A gente vai ver agora como é que era essa produção. Eles tinham alguns elementos que era muito importante, que os incas, todas as negociações entre ailus, porque eles tinham uma coisa que era assim, precisava fazer uma estrada que ia passar por 5, 6 ailus. Então eles se reuniam, não só os chefes, mas todos esses ailus se reuniam numa grande festa. E essas festas duravam de 3 a 5 dias, regada a muita chicha, né, que é uma bebida fermentada, tipo uma cachaça, e eles bebiam e dançavam loucamente durante 5 dias, e depois que passava a ressaca que eles iam então discutir como é que ia ser a construção da terra. Tanto que quando chegaram aqui os espanhóis, e é daí que veio um pouco essa ideia de que os índios são beberrões, né, que até hoje perdura, principalmente na América Andina, até hoje, fala índio, fala bêbado. Né? Por quê? Porque era isso mesmo, mas não no sentido que a gente dá. Né? É que toda e qualquer discussão que se ia travar do ponto de vista político, tinha que ter a festa antes. Sem a festa, nada feito. Então a festa é um elemento cultural dos povos originários. E daí que veio os espanhóis, obviamente, ao verem aquelas festas, né, 5, 6 dias de esbórnia, eles então diziam, mas isso é um absurdo, né? Como é que esses caras estão aí, tem que ver como é que faz a ponte, e eles estão ali nesse... Só que tem que entender toda a cosmologia, lógica originária para entender por que tem a festa, tem a ver com os deuses, etc. e tal. Isso aí é uma coisa bem importante que mostra como é que vai se consolidando um preconceito, né, a partir de um desconhecimento. Assim como muitos indígenas foram mortos na época da ocupação, porque chegava e dizia, onde é que está o ouro? E o cara respondia, não sabe, corta a cabeça. Né? Não é nem que o cara não respondeu, é que eles não se entenderam. Né? E a partir dessa incompreensão, eles criaram uma série de preconceitos com relação aos indígenas que perdura até hoje. Né? Tu vai na Bolívia, antes do Evo Morales, por exemplo, ser índio era ser um nada. Né? Eu lembro que eu estive na Bolívia uns 2, 3 anos antes do Evo Morales e tu via as mulheres indígenas, as que é chamadas colas, que andam daquele jeito indígena, os homens que andam vestidos, eles andavam assim. Né? E depois do Evo Morales eles andam assim. Né? Quer dizer, se deu uma outra mirada para essa gente. Né? Essa gente não é o bêbado, o vagabundo, como o comedor de coca, é uma gente que tem uma história, que tem um valor, que tem uma economia, uma sociologia, etc. Enfim. Vocês também devem saber, os incas eles foram exímios construtores de caminhos. E é engraçado porque eles não conheciam a roda. Né? Aqui não se conhecia a roda, mas mesmo assim os caminhos incas, até hoje, eles existem e são ótimos. Né? Poderia passar as carroças por aqueles caminhos, eles estão nas montanhas, nos lugares mais íngremes. Quem já fez as trilhas de Machu Picchu, por exemplo, estão lá os caminhos perfeitos, né? Aqueles que vão sendo recuperados no sentido de tirar caminhos gigantes para passar, enfim, as comidas que iam para os armazéns e tal. E era tão louca a organização dos incas que eles tinham, a cada tantos quilômetros, eles tinham casinhas com comida, com água, com coisas para que os mensageiros ou o pessoal que fazia o transporte das coisas pudesse descansar, dormir e seguir os seus caminhos. Então eles tiveram toda uma estratégia de construção de caminhos que é muito interessante e que perdura até hoje. Eles também tinham centros administrativos por região, então assim, cada região que tinha, por exemplo, 10, 15 ailus, tinha um grande curaca, como eles chamavam, que os espanhóis também, entendendo mal a língua, entenderam cacique, não sei lá porquê, mas é curaca. É porque não havia o desejo de entender, né? Para vocês entenderem a composição social ali, né? Eles, tinha, porque assim, claro, era um grande império, vamos dizer assim. Tinha o grande Inca, que era o chefe da parada. Tinham os sacerdotes, que eram aqueles que dominavam a parte espiritual, e depois tinham os outros que vinham os guerreiros, vinham os mitmaios, que eram também muito respeitados. Os mitmaios eram aqueles que faziam as obras públicas, que a gente vai ver agora também como é que é.
Bom, vou falar um pouquinho de economia, que é a parada de vocês, né? Então, economia planificada e dirigida pelo Estado. Alguém pode associar algumas coisas bem atuais, né? Ela funcionava sem moeda, sem mercado e sem comércio. E também não tinha coleta de impostos nessa época. Por quê? A lógica era a seguinte: todas as terras são de Inti, o Deus. Todas as terras, por serem do Deus, estão sob o comando do Inca. Portanto, o Inca é que tem o maior lance aqui na parada. Mas se produzia para os Deus, para o Inca e para si. Então, esse negócio da produção não era considerado um tributo em dinheiro, mas toda pessoa no Ailu tinha que, ao final da colheita, tudo que se colhia era dividido em 3 partes, uma para o sol, uma para o Inca e uma para a comunidade. O que era bacana nessa estrutura é que essa parte do sol, ela ia para os armazéns reais, mas ela não era utilizada pelo Inca. Ela ficava estocada para os períodos de escassez. Porque a região andina, você sabe, é uma região muito dura, né, de vida muito dura. Então havia momentos de grande escassez de alimento. Então por isso eles já planejavam com muita antecedência esses períodos de escassez e eles então faziam essa coisa que era para o sol, era na verdade comunitária. Que é uma coisa bem bonita aí que eu acho da economia deles. Então, essa economia ela é baseada em alguns elementos que assim, vocês vão perguntar, mas essa parada aí tudo lá do passado não interessa para nós hoje. Não interessa por quê? Porque hoje, se tu for na Bolívia, no Equador, no Chile, no Peru, onde o movimento indígena voltou com muita força, eles estão querendo recuperar esses pressupostos da economia e do modo de vida indígena. Não significa ser como era antes, obviamente, nem voltar ao passado, mas significa aproveitar esses elementos que eram importantes para eles e que continuaram sendo vividos ao longo dos tempos no mundo moderno de hoje. Então, se vocês ouvirem por aí falar, por exemplo, alguém já ouviu falar de Sumak Kausai? Não? Sumak Kausai é uma maneira de organizar a vida que, por exemplo, hoje os equatorianos estão reivindicando. Os equatorianos acabaram de fazer uma constituição nova, onde a lógica é o Sumak Kausai. O céu deles, né, onde eles querem chegar, é no Sumak Kausai. Sumak Kausai é uma forma de organizar a vida baseada nesses pressupostos aqui. A Constituição Boliviana, que foi criada agora há pouco tempo também, teve uma eleição e tudo, foi uma nova Constituição Boliviana, ela estabelece na sua Constituição a construção do Sumacamanha, que aí na língua aimara, né, Sumak Kausai na língua quechua e Sumacamanha na língua aimara, que quer dizer mais ou menos a mesma coisa, um bom viver, que é também o que eles querem, aonde eles querem chegar, baseados nesses pressupostos que eu vou falar para vocês aqui. O povo Mapuche, que hoje tem uma briga tremenda no Chile com o governo chileno para ter o seu território de volta, a sua forma de vida, etc., mesma coisa. Vocês já ouviram falar da terra sem males, Guarani? Essa vocês ouviram falar, né? Pelo amor de Deus, né? Não? É dos Guarani, nosso povo Guarani, que mora aqui a meia quadra de nós. Então o povo Guarani também tem esse elemento na cultura deles. Eles querem, o céu deles é a terra sem mares, o Banco em Guarani. Então, como vocês vejam, como que essas comunidades todas têm mais ou menos a mesma cosmovisão, né? De uma maneira, alguma outra diferença. Se tu pegar os Navajos, os Apaches, os Hopi, os Sioux, aqueles lá do Alasca, todos eles mais ou menos assim. Então, como é que se dava a economia? Baseada na reciprocidade, na redistribuição. Como é que funcionava isso? Reciprocidade. Eu faço um serviço para ti e tu faz um serviço para mim. Fio de bigode, né? Ó, tô precisando arrumar o meu telhado lá que caiu. Vem 2 aqui e me ajuda. Vai lá e ajuda. Amanhã a calha do outro emperrou. Eu vou lá e ajudo. Então, isso era um acordo tácito entre as famílias. Por isso que quanto mais parente tu tinha, mais rico tu era. Porque tu podia dar muito mais reciprocidade e podia fazer mais trabalho comunitário. Redistribuição é a mesma coisa. E nesse caso era com o Inca, né? Se faziam os trabalhos comunitários, que eram as mitas,
que é isso que eu falei, precisa uma ponte, precisa uma estrada, precisa um templo para o Deus Sol, enfim, coisas públicas que todo mundo usava, era feito por todo mundo. Aí era reciprocidade e redistribuição com o Inca, com o governante. Então aí vinha o dirigente, o curaca, fazia uma grande festa e todo mundo se organizava para fazer a ponte. E aí eles esperavam o quê? Se eu dou isso para o grande Inca, amanhã quando eu tiver fome e não tiver o que comer, o Inca tem obrigação de abrir os armazéns e mandar comida para nós. Então por isso que eles se organizavam dessa forma, que tinha os armazéns e tal. Então eles chamam de a reciprocidade simétrica, que era entre os Ailus, e a reciprocidade assimétrica, que era entre eles e o Inca, que é óbvio que tinha uma relação de poder aí. Mas era uma relação de poder que nunca, em nenhum momento da história que se tenha notícia, não deu certo. Toda vez que houve alguma seca, uma enchente, um desastre, etc., que alguém precisou daquilo que estava dentro dos armazéns, eles tiveram. Né? Obviamente que não é uma visão romantizada, né? A gente sabe também que não eram flores, mas a gente está falando aqui da organização da vida para vocês entenderem. Outra coisa muito bacana, bom, eu vou falar do trabalho, mesma coisa. Assim como Marx dizia que o trabalho era, né, é o ponto fundamental, eles também. Para eles era o seguinte, quem não trabalha não come. Então o trabalho para essas comunidades era um dos elementos mais importantes. E eles dividiam o trabalho, e outra coisa que era bacana no trabalho, ele era alternativo e alternado. Ou seja, tu nunca ficava fazendo só uma coisa no Ailu. Vamos supor que tu começava fazendo pão, que eu era responsável pelo pão. Dali 2, 3 meses tu já ia trabalhar na marcenaria, porque tu tinha que fazer alternância para a coisa não ficar chata. Isso era uma coisa bem que eles levavam muito a sério. É muito parecido com o que a gente poderia chamar das comunas anarquistas, por exemplo, né? Onde um dos elementos do anarquismo é esse, em que você possa assumir todas as funções na comunidade. Isso os nossos povos originários já faziam há muito tempo. Então eles tinham uma maneira de trabalhar que era a mita, que era isso, são pequenos ajustes na comunidade onde eles faziam juntos, se organizavam. A minca, que era esse trabalho comunitário que eu falei para vocês, de fazer ponte, de fazer prédio, etc. E o Aini era como eles chamavam esse momento em que a pessoa dizia, não, mas eu te ajudei, agora você me ajuda. Né? Que não era um toma lá da cá, né? Era uma coisa diferente. Uma coisa bem legal também nessa comunidade inca é que eles tinham um compromisso também de fio de bigode com, por exemplo, terminou de fazer a colheita, vai uma parte para os armazéns, uma parte para o Inca, uma parte da comunidade. Na comunidade também eles tinham uma maneira de se dividir. Por exemplo, se tinha uma viúva, se tinha crianças órfãos, se tinha famílias de trabalhadores das mincas que iam fazer obras em outros lugares do Império, se tinha pessoas com problemas físicos, essas pessoas eram amparadas. Essas pessoas tinham o direito primeiro de receber, por exemplo, comida, água, roupa, enfim. Essas pessoas eram cuidadas. Era também uma coisa que é muito interessante da gente pensar do ponto de vista da organização comunitária. Né? Então, isso é muito importante. Bom, como eu falei, então eles tinham uma avançada tecnologia agrícola, porque a gente olha para aqueles andares, a gente não entende como é que eles faziam aquilo. Quem já visitou Cusco, por exemplo, Machu Picchu, vê a questão da construção, que também até hoje é um grande mistério. E eles eram tão bons que o mundo branco, incapaz de reconhecer a capacidade originária, insiste em dizer que aquilo é coisa de extraterrestre. Que foram os extraterrestres que chegaram e fizeram que é tão sólido, é tão maravilhosa aquela construção que não pode ter sido feita por um bando de índio bêbado. Então aí tem várias teorias, principalmente de europeus, né, que dizem que quem fez aquilo lá foram os extraterrestres. Algumas coisas têm um certo sentido, mas enfim. Então aqui eu estou falando da posse da terra, já falei para vocês como é que se dava, né? Uma parte para o rei, uma parte para o Inca. Isso aqui que eu falei para vocês aqui agora também, desse cuidado com os incapacitados. E também eles não tinham o costume, obviamente, de vender nada e nem de comprar, porque eles não tinham moeda, mas eles também tinham grandes feiras,
onde eles, por isso tinham essas estradas largas que eles faziam, que eles andavam muito. E hoje em dia, por exemplo, a gente encontra, já tem registros de grandes caminhos feitos para além do Taoantinsuyo, né? Quem conhece, por exemplo, o caminho do Piaberu, que é um caminho que chega aqui em Florianópolis, inclusive, é um caminho onde as comunidades se comunicavam, né? Então, os Guaranis certamente já algum dia andaram por lá, assim como eles também andaram por aqui, enfim, eles andavam por tudo aí, a galera era boa na bota. Bom, o Brasil, estou chegando meu tempo aí. O Brasil, vocês vão ver depois, talvez, não sei se vai dar para passar, mas tem um vídeo do Darcy Ribeiro, que é um grande estudioso dos índios brasileiros e tal. Qual é a diferença entre nós aqui no Brasil e os povos dos Andes? Os povos andinos, alguns estudiosos dizem que é porque lá o mundo era mais difícil, o clima, etc. Então isso forçou eles a fazerem grandes junções de gente, criar inclusive impérios. Aí se a gente for ver, por exemplo, os indígenas americanos ou canadenses ou mesmo os do Alasca, tinham condições climáticas também tão ruins como os incas e eles não construíram esse tipo de estados, vamos dizer assim. Então são teorias que surgem e a gente não sabe muito bem. Mas na região brasileira, na costa brasileira, os índios estavam num patamar bem diferente dos da região andina, onde eles já eram impérios, inclusive, né? Então aqui nós tínhamos populações nômades, caçadoras, coletoras, ainda bem um estágio bem selvagem, vamos dizer assim, né? Embora eles já trabalhassem com esses elementos também. A gente vai ver, por exemplo, nos Tupinambás, nos Tupi-Guarani, esses elementos da terra comunal, né? Como é que eles se organizavam, como é que eles cuidavam das suas crianças, dos seus velhos, né? Tudo tendo essa... Óbvio que essa gente que vivia nessa região selvática do litoral, era tanta fartura, era tanta, né? O cara tá deitado na rede, cai e treina na boca do cara. O cara também não tem muita necessidade de investir na agricultura, porque ele tem tudo à sua volta, o peixe, as frutas, etc. Então era um pessoal mais de boa, porque eles não tinham esse tipo que nem os caras dos Andes que tinham que construir andaimes para poder fazer vir a comida, etc. Né? Mas eles já tinham esses elementos aí da terra comunal, a solidariedade, a ideia da reciprocidade. E para falar aqui do nosso povo, a gente teve vários momentos na nossa história. Quando chegaram aqui, os brancos tentaram escravizar os indígenas. Os indígenas não se prestaram a isso. Então eles iniciaram um processo de destruição dos indígenas, né? Que aí começaram os bandeirantes e aquela turma toda. E de destruição mesmo, não serve para ser escravo, não serve para nada, então mata. Depois, no comecinho do século XX, a partir de um camarada chamado Marechal Rondon, que era um sonhador, ele achava que podia pacificar e integrar os indígenas na sociedade branca. Era um sonhador, mas um sonhador branco. Ele tinha aquela ideia de que trazer o índio para cá era civilizá-lo, né? E não que eles fossem para lá para aprender com os índios ou saber como é que era a vida deles, não. Era aquela ideia de pobrezinho dos índios, vamos trazer para o nosso mundo. E ele iniciou todo um trabalho aí. A diferença do Marechal Rondon é que ele não... Uma das máximas do Rondon era nenhum tiro, nenhum índio morto. Então todo o pessoal que viajava com ele para aqueles encontros lá na Amazônia e no Mato Grosso, a ordem era nenhum índio morto. Então tinha pelo menos isso de bom. Mas se nenhum índio morreu, houve todo um processo de contato e de tentativa de, como eles chamam, de pacificação, né? E depois um quarto momento que foi a assimilação, né? Que é tentar trazer o índio para dentro do mundo branco. Quem conhece o mundo indígena sabe que isso não deu certo, né? Os índios que vieram para o mundo branco não conseguiram ser assimilados por esse mundo e também não conseguiram, os brancos também não conseguiram estabelecer um diálogo com o mundo deles. Então o que sobrou, os que vieram para o mundo branco e se integraram, como dizem, sempre vão ter a marca, né, na pele de ser índio, de ser vagabundo, de ser bêbado, de ser não sei o que. Isso aí está colocado. Quem leu as últimas reportagens do Diário Catarinense há pouco, mais de um mês, por exemplo, uma reportagem chamada Terra Contestada, foi feita por um grupo de jornalistas bem jovens, como vocês, com completo desconhecimento da história e da cultura guarani. E eles fizeram uma matéria horrorosa, trazendo todos esses preconceitos, porque
não querem que sejam demarcadas as terras Guarani aqui no Monte dos Cavalos, tem interesses ali de grandes grupos empresariais aqui do estado. E essa matéria, felizmente, ela está concorrendo ao Prêmio ESSO, que é um prêmio mais importante do jornalismo brasileiro, e eu quero dar esse meu dedinho aqui, como certamente vamos ganhar. Porque é do interesse do mundo que está aí, desse mundo branco, que aquela terra não seja... Enfim, pessoal, assim, muito rápido, né? Isso aqui é um curso de uma semana, muito rápido, um pouco esses são os elementos da ideia do mundo indígena, ou do mundo originário, cada um desses povos com suas peculiaridades, particularidades, tem muitas diferenças, mas tem uma coisa que os unifica. E é essa ideia de unificação que faz com que o movimento indígena renasça com muita força nos anos 90. No ano de 1990, a cidade de Quito, que é uma cidade linda e louca, porque ela tem mais igreja que casa, tu dá 2 passos tem uma igreja, tu dá mais 2 passos tem uma igreja, quer dizer, a cidade de Quito, ela personifica todo esse poder horroroso do mundo colonial sobre a cultura originária. E ela foi ocupada pelos índios em 1990, as igrejas foram ocupadas. Os índios entraram para dentro das igrejas, saíram daqui, nós não saímos enquanto não reconhecerem a gente como povo, com nossa cultura, nossa forma de viver, etc. e tal. Esse movimento de Quito, em 1990, começou uma coisa que não parou mais e que está dando nisso tudo que vocês agora estão tendo a possibilidade de ver, né? Como, por exemplo, a própria eleição do Evo Morales, os movimentos grandes, vocês devem se lembrar ou não, enfim, que os índios jogaram para fora 2 presidentes no Equador, jogaram mesmo pela janela, jogaram um presidente na Bolívia pela janela também, né? Quer dizer, houve um renascimento do movimento indígena em 1990, quando deu o ano de 1994, que era o ano que ia iniciar um acordo que iria unir as Américas sob o comando aí dos Estados Unidos. Nesse ano os zapatistas entraram armados, quando inclusive todos os teóricos diziam que já tinha morrido, acabou o socialismo, acabou o sonho, acabou a utopia, tudo está morto agora, o neoliberalismo está tacando-lhe o pau igual o Marco, e todo mundo achava que não ia acontecer mais nada. Um bando de índios armados, né, entra em São Cristóbal de las Casas e durante 12 dias uma guerra feroz contra o exército mexicano, que é um exército horroroso, violento, e eles não são vencidos, né, eles estabelecem uma paz armada e começa então esse movimento zapatista que toma conta do mundo e que levanta o movimento indígena às alturas, e eles começam a se organizar, a se encontrar e a criar as chamadas cumbres indígenas, que são encontros e tal. E desse mundo, desse levante, dessa luta, começa então todo um processo de recuperação da história e da cultura e dos elementos da economia, da psicologia, tudo isso que a gente falava agora. Então vocês, depois dessa minha fala aqui indígena, vocês vão ouvir os guris falar de economia, de Marx e de teoria do valor e não sei mais o que, essas coisas todas da economia, e aí vocês vão ter que estabelecer um nexo com isso tudo que eu estou falando. Por quê? Porque hoje, quando se discute o desenvolvimentismo, que está de novo na onda, né, na América Latina, que já foi uma onda, agora voltou, e é chamado de neodesenvolvimentismo, que é o progresso moderno, os índios vêm e colocam uma outra pauta e dizem: não, nós não queremos esse desenvolvimento. Nós temos uma outra proposta de organização da vida, o que não significa só o desenvolvimento, nem só a economia. É uma outra proposta de organização da vida, é o Sumacauzai, é o Sumacamanha, é o Ivan Rupa. Então, são outras lógicas, outras palavras. Aí, a parada é a seguinte, pessoal, é outra episteme. Estão ligados? O que é uma episteme? É uma maneira de conhecer. Por isso que para nós brancos é muito difícil entender. Na verdade, o mundo indígena, ele existe, ele nunca deixou de existir, né? Se tu fores para Bolívia, que nem tu fostes, tu andar, não precisa nem ser, até em La Paz, não precisa nem sair de La Paz, em alguns lugares de La Paz, em alguns bares de La Paz, ali está a organização indígena, ali acontece a reciprocidade, ali acontece a distribuição, ali acontece toda essa lógica que eu falei para vocês aqui.
nas pequenas cidades bolivianas, equatorianas, peruanas, venezuelanas. Esse mundo acontece. Então aí a discussão que diz é o seguinte: é um voltar, é um ir para trás, é um ir para o passado, é esquecer tudo isso que aconteceu. Impossível, né, minha gente? A gente tem na nossa a Bia Yala, nós temos a marca do colonizador, nós não podemos negá-la, né? Nós temos os avanços que foram dados pela humanidade, dentro do sistema capitalista inclusive, né, que foram avanços que foram feitos pelo nosso trabalho, o trabalho da gente, né? Não foi do sistema capitalista, mas sim o nosso trabalho. E os indígenas também têm direito a isso. Hoje que a gente vive o tempo do Facebook, é muito comum a gente ver, o índio lá com um laptop, né? O que ele quer com um laptop? Volta para a floresta. Aí se ele vai para a floresta, os brancos vão lá e querem trazer eles para... Aí diz, o que ia fazer na floresta? Tá louco? Então quer dizer, a relação que os brancos têm com os indígenas é uma relação louca, né? Nem eles querem que eles fiquem quando eles querem ficar na floresta, a gente diz que eles são loucos, como agora há pouco teve um grupo que foi contactado e eles jogavam flechas nas pessoas, os caras da FUNAI estavam ali, tão loucos? Não, eles não tão loucos, eles querem ficar lá, mas não vão ficar, porque em nome da civilização alguém vai tirar eles de lá e eles vão morrer de gripe, vão morrer de tristeza, ou vão se transformar em idiotas como nós, né? Porque a assimilação é se transformar em idiotas como nós. Bom, então falei do zapatismo e tal, e depois do zapatismo então veio essa... Então é por isso que a gente fala dos indígenas. Eu queria muito que ao longo do curso vocês pudessem se lembrar disso. Porque na discussão que eu faço com meus queridos colegas economistas, que eu gosto muito deles, embora tenha muita pena, que eles são economistas, é isso, quer dizer... Como é que a gente introduz nesse nosso sonho, por exemplo, muitos de nós temos o sonho socialista. Para o indígena, essa palavra é incognoscível, né? Por exemplo, no Equador, quando teve a eleição agora, a última do Rafael Correa, os indígenas não apoiaram o Correa por conta de uma série de coisas que ele está fazendo lá, de destruição da natureza, mineria e tal. E aí o pessoal diz, os índios são tudo da direita. Os índios não entendem o que é direita. Estou dizendo não entende, é uma maneira de falar, mas aqui, na cultura originária, esse é um conceito que não tem morada, né? É como diziam os astecas dizem, só as palavras que nós conhecemos, elas podem andar. E para as comunidades originárias, socialismo, esquerda, direita, são palavras que não andam. Então nós temos que saber como é que nós conversamos com eles, saber quais são as palavras que andam, né? Então muitas das palavras que andam para os indígenas são muito parecidas com as que nós queremos que andem. Então quando eu falo socialismo, eu estou falando redistribuição, por exemplo, né? Quando eu falo esquerda, eu estou falando aquela lógica deles lá que eles têm de se ajudar, ou de ajudar a velha, o órfão, não é? Então, mas nós insistimos em querer levar as nossas palavras para eles e nós não temos a delicadeza de também trazer as deles para nós. Então, quando a gente pensa, por exemplo, desenvolvimento, uma grande briga hoje no Equador é com relação ao desenvolvimento. O Rafael Correa diz assim, os índios querem barrar o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? São as minerias. As minerias são as mineradoras. As mineradoras, o que elas fazem? Elas extraem o ouro, extraem a prata, o lítio, enfim, todas as riquezas minerais, a céu aberto, usando mercúrio, coisas que são altamente tóxicas, destroem os rios, destroem os lugares, as matas. Aí as pessoas dizem, aí vem os ecologistas com essa ideia de salvem as baleias, né? Não é isso, né? Se tu for, por exemplo, no Equador, a cultura Shuar, que hoje é a que mais está recebendo mineradoras, a água é onde nascem os deuses. A água não é só uma coisa que toma de manhã ou de noite ou quando tem sede. A água é a morada dos deuses. Se a água é morta ou contaminada, os deuses não nascem mais. E aí isso significa uma loucura na vida da comunidade. Vocês estão ligados? Então assim, quando o índio defende a natureza, não é a natureza pela natureza. Ele não quer salva o mico-leão dourado. Não. Ao salvar o mico-leão dourado, está salvando tudo que representa a cultura dele, né?
Os índios Mapuche hoje no Chile, mesma coisa. Eles querem salvar as araucárias. Para quê? Salvar as araucárias, Salvador Pinhão. Ali nascem os deuses. Os pinhões são deuses. Então como é que eu vou acabar com os pinhões, que nem os catarinenses estão acabando com os pinhões, né? Hoje não tem mais pinhão em Santa Catarina, tem pinheiro, aqueles pinheiros lá que não dá pinhão, não tem araucária. Então essa lógica ecológica, que também, por exemplo, quando tu pensa no desenvolvimento indígena, não é o desenvolvimento sustentável capitalista, né? Que pensa que a natura, por exemplo, vamos salvar a floresta e tal, mas ao mesmo tempo vamos explorar os trabalhadores no último do seu talo e tirar tudo, salva a árvore, mas o trabalhador que se foda, né? Então esse é o tipo é o tipo do ecologismo que na cabeça do indígena ele não tem explicação cognitiva, não consegue entender. Essa palavra não caminha. Então vocês, ao estudarem esse processo da economia, tem que pensar um pouco sobre isso. Então quando a gente quer, por exemplo, retirar o Morro dos Cavalos, para quem não conhece a história, o povo Guarani, como eu falei, os povos brasileiros dessa região aqui são nômades, é da cultura Guarani morar 3, 4 anos num lugar, e quando aquela terra se esgota, quando a cabana já começa a ficar toda troncha, que é feita de palha, eles saem dali com tudo que tem e vão para outro lugar. E ali eles montam de novo cabana, montam de novo, e aquela terra lá fica descansando. Aquela terra não saiu da cabeça deles. Daqui 50 anos, quando eles fizerem toda a volta, eles estão aqui de novo. Por quê? Porque a cabana já caiu, a terra descansou, os animais deram luz, está tudo muito lindo de novo. Então quando fala do território Guarani, é território Guarani. Mas não, aqui é tudo no Paraguai. Mesma coisa. Todo muçulmano vai a Meca, né? É obrigatório ir a Meca, ou então rezar para a Meca. Todo cristão quer ir ver o Papa, o Vaticano, ou o católico. O indígena, o mundo, o centro do mundo, os deuses Guarani estão no Paraguai. Então qualquer indígena vivendo aonde for vai dizer, qualquer Guarani vivendo aonde for, onde é o centro do teu mundo, o centro do meu mundo é o Paraguai. E aí um repórterzinho, ao entrevistar um indígena, ele pergunta, você é da onde? Eu sou do Paraguai. Mas o cara é Guarani. Ele diz, eu sou do Paraguai, assim como um muçulmano diria, eu sou de Meca, ou eu sou de Israel. Então essa incompreensão com a realidade. Então para vocês que estão começando agora a estudar, ou terminando, é importante pensar nisso para compreender essas comunidades que hoje no Brasil, por exemplo, na Bolívia não, no Equador não, no Peru não, são maioria. Mas no Brasil são minorias, né? E como diz, minorias a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade para elas. E pelo menos saber da história. Uma outra coisa importante é a questão que hoje está dada na Bolívia, que é a ideia do Estado plurinacional. Não sei se já ouviram falar sobre isso, né? Que é justamente isso, é a organização dos povos originários de conseguir ter a sua própria justiça, a sua própria forma de viver sua cultura, dentro do Estado deles, mas não significando querer se desconectar do Estado da Bolívia, vamos dizer assim. Então eles criaram essa estrutura de Estado plurinacional, que é uma ideia muito generosa, muito bonita, e que ainda ela não é uma ideia acabada, né? Não tem ainda todos os pressupostos já afincados, é uma ideia em construção, e é uma proposta muito bonita, muito original, a tal ponto de que hoje os europeus vêm para lá para estudar isso, né? Como uma novidade, sabendo nós que a Europa está velha. Então é isso minha contribuição com relação aos povos indígenas.